Pessoal, um videozinho aqui rápido para falar do exercício 3 da prova. Na minha estimativa, na minha humilde opinião, era o exercício mais fácil da prova. Olha só o que ele diz aqui. Ele diz apenas para escreva o polinômio de Taylor de ordem 3 da função cosseno hiperbólico de x. É uma função famosa, né? Inclusive na engenharia, o gráfico dela gera uma figura chamada catenária, né? É a forma da corrente suspensa por dois pontos. Você pegar uma corrente ou um cabo flexível, como uma corrente, e você suspender por dois pontos, não esticado, que aí fica uma reta, né? Mas se você suspender pelas duas pontas e não deixar esticado, o formato é do cosseno hiperbólico. É um formato chamado de catenária, justamente porque a palavra catena, em latim, se não me engano, significa corrente. Então, o gráfico, essa função, ela tem essa questão de ter um gráfico bem interessante, né? Cosseno hiperbólico de x, vamos ver se tem aqui no GeoGebra. Cosseno, olha lá, catenária, tá? É a corrente suspensa por duas pontas aqui, né? Bom, e essa função, a fórmula dela é e elevado a x mais e elevado a menos x dividido por 2. E nesse exercício 3, eu pedi apenas para escrever o polinômio de Taylor de ordem 3 dessa função no ponto x igual a zero. Então, bastava o aluno ir ali no capítulo 9 do Elon, onde a gente discutiu o polinômio de Taylor, página 105, ele vê aqui a definição, polinômio de Taylor de ordem n, no caso eu pedi de ordem 3, da função f, no caso a função cosseno hiperbólico de x, elevado a x mais elevado a menos x sobre 2. No ponto A, aí no caso aqui o ponto Azinho era no ponto X, ao invés de colocar Zinho eu coloquei X, mas dá na mesma. No ponto X igual a zero. Então, você vai aplicar essa fórmula aqui, ó, é escrever um polinômio, que ele vai até o termo elevado ao cubo, e os coeficientes dele, Azinhos, são as derivadas da função no ponto, no caso no ponto zero, né? Então, eu escrevi aqui na lousa, o polinômio de Taylor de ordem 3 da função f, que é no caso aí é o nosso cosseno hiperbólico, no ponto zero vai ser f de zero mais f' de zero h, p de h igual a f de zero mais f' de zero vezes h, mais f duas linhas de zero sobre 2 fatorial h quadrado, mais f três linhas de zero sobre 3 fatorial h ao cubo. No nosso caso, o f é o cosseno hiperbólico, mas é uma função muito fácil de calcular a derivada, porque a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, por exemplo, o f de zero, é só você calcular cosseno hiperbólico de zero, que vai dar 1. Então, esse primeiro termo aqui é 1. O f' de zero, se derivar aqui, vai dar e elevado a x menos e elevado a menos x. Substitui o zero, vai dar zero. Então, zerou esse termo aqui. A mesma coisa para o f duas linhas. Se você derivar de novo, vai cair o menos, vai virar, aqui onde era menos vira mais. Substitui o zero, deu 1 de novo. A terceira derivada no zero vai dar zero. Então, as derivadas dela, a função deu 1, primeira derivada deu 0, segunda derivada deu 1, terceira derivada deu 0. Então, se você substituir esses valores aqui, vai ficar 1, 0, 1, 0, e seu polinômio vai ficar assim, 1 mais h ao quadrado sobre 2. Olha lá, p de h igual a 1 mais h ao quadrado sobre 2. Se a gente digitar isso aqui no GeoGebra, como é que ficaria aqui uma p de x e é igual... Opa, aqui deu problema aqui. Já tem p de x, já tem q de x, h de x, será que já tem? H de x, também não, lixa, eu já usei todas as... Acho que eu vou só digitar direto aqui a fórmula, né? 1 mais x ao quadrado sobre 2. Aí ele que deu o nome para a função. 1 mais x ao quadrado, olha só que interessante o gráfico ali. Ó. Olha ali o gráfico. Enter. Tá aí, ó. Essa aqui é a função cosseno hiperbólico, é a cinza. Tá aqui, ó. Vamos destacar ela um pouquinho mais, né? Deixar ela aqui em azul e dar uma engrossada aqui, ó. Essa é a cosseno hiperbólico, é essa azul. E esse gráfico aqui, meio, sei lá, parece um marrom no meu olho aqui, ele é o polinômio de Taylor, de ordem 3, da função cosseno, no ponto x igual a zero. Veja como ele aproxima bem a função em torno do zero. Tá? Então, esse não precisava nem fazer o gráfico, era só fazer essa conta aqui. Esse que é o exercício 3. Aí, na aula de hoje à tarde, eu vou fazer aqui, vou gravar vídeos resolvendo os 2 últimos exercícios da prova, que foram os exercícios 4, item A e B, já está até feito na lousa,
vou gravar agora à tarde, e o exercício 5. Tá? Mas isso fica para hoje à tarde. Obrigado pela atenção de vocês. Eu já